dos Apóstolos, capítulo 2. Eu venho ministrando esses dias em alguns lugares que Deus tem me levado para pregar, como ali em Vicente Carvalho, essa semana, na quinta-feira, ontem, lá em Hermelino, Matarazzo. Cheguei já hoje, a 1h pouca da manhã em casa. Deus tem movido meu coração de realinhamento em Atos dos Apóstolos, para que a igreja possa não só despertar, mas realinhar. É fato, e nós sabemos porque Jesus, o nosso Senhor Jesus, deixou escrito e não nos enganou, quando os discípulos perguntam a Ele o que aconteceria nos últimos dias, quando seriam sinais da sua volta, da sua vinda. E então ali no capítulo 24 de Mateus, ele começa a descrever os grandes sinais dos acontecimentos dos últimos dias. Pedro fala que essa geração dos últimos dias começou ali no derramar de Atos 2, do qual nós vamos ler daqui a pouco. Então Jesus está dizendo que essa é a geração. Se Pedro fala assim, cumpriu-se a promessa dos últimos dias, quer dizer que aquela é a geração para cá, e nós estamos incluídos nela, a geração dos últimos dias. Jesus diz que nessa geração dos últimos dias, em Mateus capítulo 25, quando ele fala da parábola das virgens, que tardando um noivo, no capítulo 25, no versículo 5 exatamente, está dizendo que tardando um noivo, e ele compara a igreja, o reino do céu será semelhante a essa parábola. E ele fala das virgens nécias e das virgens prudentes. E ele chama essas virgens de nécias não por causa dos pecados que elas cometem, porque as prudentes também são pecadoras. A diferença das prudentes é porque elas não são só lavadas e remidas no sangue de Cristo, mas elas têm algo diferente que as nécias não têm: o óleo sobrando, porque as nécias também têm óleo. Isso é Mateus 25. Na história que Jesus conta para aplicar e falar, o reino do céu será semelhante a isso nos últimos dias. Para dizer para nós que na igreja do Senhor Jesus sempre existirá, na igreja dos últimos dias, até a vinda dele, as nécias e as prudentes, as ovelhas e os lobos. Sempre haverá a sinagoga de Deus e a sinagoga de Satanás, o joio e o trigo, o peixe bom e o peixe podre. Isso é algo que a igreja do Senhor Jesus tem que parar de ficar mensurando e apontando e dizendo, e dizer e saber administrar em sua vida. Primeiro, reconhecer quem é você dentro do corpo de Deus. Nós começamos lá na ceia. Examine-se, pois, a você. E como você vai fazer para lidar até a vinda do Senhor Jesus com essa situação, porque ela existe. É o Senhor Jesus que disse que ela existe. Ele não está sendo pego de surpresa. Mateus 25, a virgem prudente e a virgem nécia. No versículo 5 diz que tardando um noivo, algo que passa despercebido de nós. Põe aí para nós na tela, Mateus 25, versículo 5. Você mantém em Atos capítulo 2, porque isso é só a introdução. Mateus 25, 5. Olha lá. E tardando o noivo, foram o quê? Todas tomadas e adormeceram. É Jesus quem está dizendo e está dando os sinais dos últimos dias. E ele está falando agora do povo do reino de Deus, o povo que se chama reino de Deus, ou seja, nós, nos últimos dias, ele está dizendo, haverá um momento, e esse momento aconteceu, em que tardando o noivo, todas foram tomadas. Ele está falando que poderá ser tomadas. Ele está afirmando que todas serão tomadas de um sono. Não só as nécias, mas também as prudentes. Todas foram tomadas de sono. E elas só vão acordar quando ouvir o bramido. Eis o noivo. Está no texto. E aí o texto está dizendo que todas vão acordar. Não é só as prudentes não, as nécias também. Todos vão acordar, mas só os prudentes vão entrar.
E as nécias não é por causa do pecado, é por causa da falta de óleo. E nós bem sabemos que o óleo representa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a presença do Espírito Santo de Deus, do qual Deus fez a promessa em Joel 2:28, do qual desce em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o qual nós vamos ler agora, por causa da obediência daqueles discípulos ao Senhor Jesus, diz: volta em Jerusalém, espera lá, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E eles voltaram e perseveraram, nada mais, nada menos, até que a promessa de Deus desceu sobre eles, e derramou sobre eles. E então aquele povo, vendo todo aquele mover de línguas nas fontes dos outros países que eram falados, aquela uma língua como que de fogo, em cima deles, e eles falando de tal forma, exageradamente, ao ponto de alguns olharem para eles e falarem assim: tão bêbado. E aí Pedro toma a palavra, e ele prega aqui em Atos capítulo 2, e ele começa a dizer, e fala com esse povo, que o que eles estão vendo não é bebida, mas é o embriagar do Espírito, é o transbordar do Espírito, é a promessa de Joel 2:28, do Pai, que começou a se cumprir. E essa promessa, você vai ler em todo o contexto aqui, é para nós, mas para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus os chamar. Uma promessa do derramar do Espírito. E esse derramar, a palavra de Deus deixa registrado em Atos capítulo 2, o que vai acontecer com a igreja. É sobre toda a carne da igreja. É aí que se revela e que inicia o sacerdócio universal. Que agora todo crente tem acesso à presença e à voz de Deus. Ele não precisa mais ir ao Santo dos Santos, esperar aquele que era escolhido como sacerdote ou o sumo sacerdote para se entrar na presença de Deus, porque a partir desse momento de Atos capítulo 2, o Espírito de Deus é derramado e cada um da igreja, todos, não fala que foi só os apóstolos, todos os 120 que estavam lá, foram transbordados do Espírito, e Deus ministrava ao coração deles, para que eles ministrassem aquelas pessoas de outras nações que estavam no meio daquela multidão aonde eles estavam. E Pedro dizendo isso e falando que essa é a promessa daquele Jesus do qual eles mataram o nosso Senhor pela presciência dele, o desígnio dele, não só ele foi crucificado, mas Deus também o ressuscitou, esse que Deus fez Senhor. E aí isso é versículo 36, aonde a gente vai chegar agora. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que tem que causar realinhamento do homem com Deus. Para que haja esse realinhamento do homem com Deus, nós precisamos reconhecer que há coisas que estão erradas nas nossas vidas. E qual é a direção de Deus para nós? Só o Espírito Santo de Deus que faz isso, porque a palavra do Senhor nos afirma que é Ele quem nos conduz a convicção que somos pecadores, Ele que nos convence do pecado, Ele que nos convence a direção e o senso de justiça de Deus, e da direção que nós temos que fazer, e é Ele que persevera nos seus santos, a perseverança de Deus nos seus santos, ou dos seus santos na santificação, através do Espírito, porque sem Ele não temos como andar num caminho de santidade. Por isso a grande necessidade da gente buscar e obedecer à ordem do nosso Senhor, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos aprender a nos embriagar do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. A medida é embriaguez, porque nesse texto de Efésios 5, 18, 19, ele fala, o contraponto do encher do Espírito é embriaguez. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E Atos capítulo 2 trata exatamente disso, das pessoas que veem as pessoas com o Espírito Santo, em que ponto? Ao ponto de dizer, tão bêbada. O ter o Espírito não é o suficiente, porque as virgens nécias tinham o óleo, mas não transbordavam, não tinham nas vasilhas sobrando. Abriu aí?
Então, o ter o óleo, o crer, ou saber que o Espírito de Deus não é o suficiente, porque a palavra do Senhor diz que as virgens prudentes são aquelas que tinham olhos sobrando. E o texto diz aqui que eles transbordavam do Espírito. É a mesma analogia. Paulo vai falar, e ele cita isso depois, em Efésios capítulo 5, ele começa a dizer do versículo 1, imitai a Deus. O nosso referencial é Deus, não é apóstolo, não é diácono, não é pastor, é Deus. Sede imitadores de Deus. E então ali ele dá o contraponto daquilo que não é de Deus. Mas a partir depois que ele cita tudo aquilo que não é para a gente fazer, igual os nécios, o caminho de perversidade, de loucura, de adultério, de malícia, de um monte de ira, um monte de coisa que está citando em Efésios capítulo 1 ainda. A partir do versículo lá, 11, 12, ele começa a dar o alinhamento, o que é ser imitador de Deus, e é onde está, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para que você possa buscar e remir seu tempo e salvar, para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, que é o versículo 17 antes do 18 e 19. Para a gente entender a vontade de Deus. Na vontade de Deus, então, logo depois que ele fala sobre a vontade de Deus, ele fala para encher do Espírito. Nós precisamos ser um povo que transborda do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, é uma igreja que está viva, porém acordada. É o primeiro derramado do Espírito sobre a igreja, e é dali que ela realmente, ela expande, não só em número, como a multidão que seguia antes Jesus, que eram apenas seguidores, mas agora de discípulos de fato e de verdade, prontos para morrer por Deus. Até o derramado do Espírito, os discípulos seguem a Jesus. Depois do derramado do Espírito, os discípulos morrem por Jesus. É o derramado do Espírito que nos capacita a andar nesse caminho de morte e de santidade, de liberar perdão e de pedir perdão, de andar com Deus. E então é registrado, nesse contexto do derramar, dos quais 3.000 que se converteram, 3.000 homens, fora mulheres e crianças, que está aqui, eles ouvindo essa palavra, que confrontou com o pecado, e então eles, o que nós vamos fazer? Arrepende, muda de direção. Arrepender não é passar para a religião dos crentes, não é fazer sala de iniciação e responder pergunta aqui na frente, é muito mais do que isso aqui é só um resultado daquilo que deveria já ter acontecido dentro do coração, mudar de caminho, de direção, é decidir que vai morrer todo dia, para você mesmo, e então viver a vida de Deus. E isso é um caminho que demanda perseverança, porque logo depois aqui do derramar, ou seja, o derramar do Espírito de Deus na nossa vida, o crer em Cristo Jesus, não nos dá facilidade nessa caminhada. Olha aí, a partir do versículo 42. Capítulo 2, esse é o texto. Uma igreja vive e acordada. O que é uma igreja vive e acordada? A única igreja vive e acordada que nós temos registrado nas Escrituras é essa igreja, do tempo em que o Espírito de Deus derrama sobre ela. Quando a igreja está viva e acordada, ela tem esse procedimento, esse é o padrão de procedimento de uma igreja viva, acordada e que transborda do Espírito. Isso inclui você, porque quando a gente fala igreja, todo mundo fala assim, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque os meus presbíteros, igreja somos nós, irmãos. Todos nós, em harmonia. Não é só pastor, não é só presbítero, não é só diácono, é você. A gente tem que parar com essa síndrome de Adão no nome de Jesus. Esse é o primeiro pecado da humanidade, depois da queda. De ficar acusando o outro em vez de reconhecer que ele é o pecador. Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Primeira resposta ao homem depois do pecado a Deus foi, a mulher que tu me deste. Deus não queria essa, estive nu, tive medo, me escondi. Não era isso que Deus queria. O que Deus queria ouvir, porque Deus sabia onde ele estava. Deus fez cada parte daquele lugar. Deus conhece todas essas coisas. Deus viu Natanael antes de Filipe chegar, debaixo daquela figueira. Quando Deus pergunta, onde estás, Adão? O que Deus queria ouvir de Adão é, estou em pecado, Senhor. Desobediência. Porque comi do fruto, o Senhor falou que não podia ser comido. E é o que Deus espera de nós hoje.
Quando ele traz cada sermão, cada mensagem, apontando os pecados e os defeitos, não é para que você aponte a mulher que tu me deste, o pastor que tu me deste, a igreja que tu me deste. Eu estou em pecado, Senhor. E eu preciso de realinhamento com o Senhor. Uma igreja acordada é uma igreja que persevera. Olha aí, Atos capítulo 2, versículo 42, olha aí. E perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão. É uma igreja que persevera, gente. Isso me diz que o ser cheio do Espírito Santo de Deus não vai me dar facilidade no meu caminhar. Eu vou ter que decidir, vou ter que insistir, e eu vou ter que lutar, e eu vou ter que chorar, e eu vou ter que perseverar, insistir. Qualquer decisão da sua vida que você tome, você precisa aprender a perseverar. É por isso que hoje muitos casamentos têm fracassado, porque a gente toma uma decisão, mas não persevera nela. É por isso que muitas vezes a faculdade fica no meio do caminho, porque a gente toma uma decisão, mas não persevera. Porque a gente vem treinando a mente para os caminhos da facilidade, porque o caminho da facilidade dói menos, a princípio. Mas no final a dor é maior. Porque quando a gente chega na idade depois dos 45, que vai chegando perto dos 50, tem uns aqui que nem sabem o que é isso, tem outros que já sabem bastante do que eu estou falando. A gente começa a virar a chave e olhar para trás e perceber as grandes oportunidades que Deus nos deu, do qual Deus colocou no coração dos nossos pais, muitas delas, e que eles sacrificaram por nós e deixaram de fazer muita coisa para eles, para dar oportunidade para nós, e nós jogamos no lixo. A gente começa a perceber isso. A aula de violão que ele pagou, 5 anos, violão clássico. Esse sou eu, o pecador. 5 anos meu pai pagou e eu joguei no lixo. Vergonha de falar. Mas nós precisamos reconhecer. As oportunidades são dadas a nós. E nós jogamos fora. Muitos dos que estão sentados no banco aqui, hoje poderiam ter uma aposentadoria melhor. Mas as oportunidades foram dadas. Mas na adolescência, na juventude, que só ficar na farra, nas praias e nas coisas mais, e perdeu, passou. E agora tem que se contentar com o que tem, ainda ser feliz ainda. Nós vamos voltar a falar isso com os nossos filhos. Nós vamos contar nossas vidas de fracasso para eles, que nós não perseveramos, para eles despertarem. Meus filhos já estão casados, pastor, conta para os netos. Você tem a oportunidade de ser mais do que eu, meu filho, porque aqui eu fracassei, essas são as conversas que eu tenho com meus filhos. Vocês podem fracassar como eu, e pode dar a sorte de Deus olhar com um grande amor para a vida de vocês, que isso é graça, e ainda te abençoar, ainda te fazer um pastor abençoado, por misericórdia dele. Mas não é assim com todos. Muitos ficaram no caminho, muitos. Nós precisamos aprender a perseverar, amados. Uma igreja acordada, uma igreja viva, é uma igreja que persevera naquilo que Deus tem colocado nas mãos dela. Nós temos um livro de promessas, um livro do qual nós estudamos no último sermão, no único livro da face da terra em que o autor está presente quando a gente lê. É o único. Ele não só está presente, ele toca e esbraseia o nosso coração. Quando a gente lê crendo que ele vai falar. Nós temos a oportunidade, e a oportunidade está passando, porque você fica nesse Netflix, fica nesse WhatsApp, fica nesse Facebook, fica nesse montoeiro de coisas de televisão que tem aí, que é bom, mas não enche seu coração, não te dá a alegria que você precisa de verdade, não te dá um redirecionamento, não te persevera num caminho de santidade. A palavra sim. E a gente gasta mais tempo com as coisas do mundo do que com aquilo que muda a nossa vida. Os discípulos perseveravam na palavra, na doutrina, no ensino de Jesus. A doutrina aqui é o ensinamento de Jesus, e o que Jesus mais ensinou é andar na presença de Deus, é falar com o Pai constantemente. Você vai ver em Lucas, é onde se registra a vida de oração de Jesus. Ele orava sempre, e ele é o próprio Deus, Filho. O que menos precisava orar,
foi o que mais orou. Olha aí em Hebreus, no capítulo 5. Põe aí para nós, por favor. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7. Põe na tela. Hebreus 5, 7. Presta atenção. Olha aí o que narra a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, passa aí para o 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se você voltar no 7, você vai perceber que não foi só uma oração, são orações. Não foi só uma súplica, aquela que foi registrada no Getsêmani, que ele suou o sangue. O texto está no plural, são súplicas. Uma foi registrada para dizer como foi. Mas as demais, conforme João mesmo diz no seu livro, se todas as coisas que Jesus fez na face da terra fossem descritas, nenhum livro na face da terra caberia, de tantas coisas que ele fez. Essas coisas foram deixadas para que vocês, crendo, tenham vida eterna. São só detalhes do muito que o nosso Senhor fez. Ele, sendo Deus, Ele nos deu o exemplo. E é por isso que Paulo fala assim em Efésios 5, sede imitadores de Deus. Essa é a nossa medida exata. Não é o pastor, não é as reuniões de oração da igreja, é as reuniões de oração de Jesus. Nós precisamos aprender a perseverar, amados. Perseverar na palavra, perseverar nas orações, perseverar na comunhão. Não é fácil andar junto, não é fácil andar em harmonia, não é fácil, porque a maioria das pessoas que realmente querem andar junto, geralmente elas querem que a gente seja como e começa a imprimir as coisas dela na sua vida, porque você tem que andar, porque assim é o certo. Onde que está escrito isso na Bíblia? Não porque eu faço assim, porque meu avô, sim, mas como é que está escrito? E aí tem esse choque de gerações, e que tem distanciado, porque a gente não aprende que unidade não é ser igual. Quando eles falam que eles andavam em unanimidade, e essa palavra aparece aí 12 vezes nas Escrituras, das quais 10 é no livro de Atos dos Apóstolos, num contexto do derramado do Espírito. Quando há o derramamento do Espírito, a palavra é harmonia, como uma orquestra harmônica, de instrumentos que tocam diferentes, com sons diferentes, mas que harmonicamente leva a uma mesma direção. Essa é a expressão do texto de unidade. Não precisa ser todo mundo violão, ou todo mundo teclado, ou todo mundo bateria, ou todo mundo flauta. Cada um sendo você cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos uma direção só, que é o nosso Senhor Jesus, entendeu? Isso é perseverar na comunhão, porque para perseverar na comunhão, eu preciso aprender a caminhar a segunda milha com meu irmão, a dar outra face, a entender que eu durmo 10 horas da noite. Não, eu só estou fazendo uma sugestão, mas tem muitos aqui que dormem até às 9. Tem gente que 8 horas da noite está na cama. Qual que é o problema? Deu sono, vai dormir. Ninguém paga suas contas. Quem reclama do horário que você dorme, que pague as suas contas. Aí você pode dormir a hora que ele quiser, se ele pagar todas as suas contas. Então, 4 horas da manhã ele vai estar de pé. É lógico que vai estar de pé, ué. Dormiu às 8. Só se estiver muito doente para ficar até meio-dia. A não ser adolescente, que tem um sono desesperado e exacerbado. Perdão. Perdão, irmãos. Perdão. Querer falar tudo na mesma hora, olhando para o tempo, esquece de tomar água.
E aí daí isso aí. Vamos voltar, voltando a voz, voltando. Eles dormem 10 horas, 12 horas, e acho que achou pouco. Agora nas férias eu tenho vivenciado isso lá em casa. Daqueles que estão em fase de crescimento, come muito e dorme muito. E tem vezes que dorme 19 horas. Aí eu me lembro que na minha adolescência, quando eu ia para acampamentos, eu passava até 48 horas. Teve um acampamento que eu passei mais de 48 horas, sem dormir. Igual guerra de exército. Não era porque eu queria orar e chorar, não. Eu queria era aprontar e arrumar o trem todo. E amarrar. Não vou falar as coisas que dá ideia para esses jovens adolescentes, que hoje eles só sabem jogar videogame, mas se der ideia, dá o start e arrebentou tudo. Deixa quieto. É fácil demais tomar conta deles hoje em acampamento. Eles só jogam videogame, fica celular o tempo inteiro. Na minha época, eu queria ver essa turma tomar conta. Até expulso de acampamento eu fui. Com o filho do presbítero, junto com ele, ó, é o presbítero que tu me deste. Então, por isso hoje, se precisar expulsar filho de alguém, eu expulso, não tem problema. Quando Deus chama, até pastor vira, pode expulsar. Tem que andar na linha. Mas a gente não consegue mais ficar acordado esse tanto de tempo, e nem dormir a hora que eles dormem e acordar a hora que eles acordam. Mas mesmo assim eu preciso amar os meus filhos e ter comunhão com eles. Eles são diferentes de mim, são diferentes da mãe, mas estão na mesma direção. Eu não posso perder meus filhos. Eu tenho que ter harmonia com eles. E a harmonia não quer dizer que eles têm que andar do jeito que eu ando. Eles têm que servir o mesmo Deus que eu sirvo. O andar deles é diferente do meu. Amém? Para de ficar cobrando o outro a hora que ele dorme, a hora que ele acorda. Vai dormir você, está com sono, vai dormir. Cansei de ver meu pai fazendo isso. Hoje eu posso falar que ele já partiu para a glória. Quando dava 10 horas da noite, falava, estou indo dormir. Falei, ô pai, Deus abençoe o senhor. Eu já pastor com meus 2 filhos. E dormi na casa dele. Vou passar as férias, passar um tempo com ele de qualidade. Quando dava meia-noite, eu levantava de cuecão, com o relógio na mão. Vocês não vão dormir, não? Eu, minha mãe, minha esposa, meus filhos, minhas irmãs. Nós estamos de férias. Noite foi feita para dormir. Aí ele voltava. Só que a gente continuava conversando. Eu, minha mãe, minhas irmãs. Era o tempo que a gente tinha. Eu estava voltando para a igreja daqui uns dias. Ele não ficava satisfeito, não. Voltava de novo. E falava comigo assim, meu filho, está na hora de dormir, vai dormir. Eu, pastor, com meus 2 filhos, eu levantava e falava assim, sim senhor pai, vamos dormir gente, boa noite. Minha mãe ficava com a raiva. Falei, manda quem pode, obedece que tem juízo. A casa é dele, não é minha. Eu quero mandar, eu vou para minha casa. Não briguei com meu pai. Harmonia. Harmonia. Os últimos 25 anos de vivência do meu pai, de vida do meu pai, e eu, na presença dele, eu não sei o que foi eu brigar com meu pai, porque eu decidi ser diferente. Ele continuou o mesmo. Aí um dia eu não aguentei mais aquele negócio de ficar dormindo na hora que ele dorme, e eu falei, pai, eu amo muito o senhor, vem cá, deixa eu falar um negócio com o senhor, eu amo o senhor demais, respeito o senhor demais, essa casa é do senhor. Pai, mas eu não aguento dormir cedo, então eu pedi licença ao senhor, que quando eu vim em Valadares, eu não vou dormir na casa do senhor, eu vou almoçar com o senhor, vou tomar um café com o senhor, vou jantar com o senhor, na hora que o senhor falar 10h30, que está na hora de ir embora, eu vou levantar, dar um abraço no senhor e dizer, pai, eu te amo e vou embora, combinado? Ficou bom, meu filho, tá bom, ficou bom. Minha mãe chorou para arrebentar um lado e ficou bom. Ele não achou ruim não, ele achou foi bom. Hein, gente? Vocês entenderam a mensagem aí? Ou a vida passa rápida demais. Hoje eu queria que ele me mandasse dormir, mas eu não tenho como ele me mandar dormir mais. Entendeu?
Para de brigar por pouca coisa. Vamos viver unido, vamos perseverar na unidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que persevera na unidade, que faz dar certo. Faz dar certo. Aí alguns falam assim, por que só eu que tenho que diminuir? Por que só eu? Ô, gente, se é para dar certo e você ama a pessoa, faz dar certo no nome de Jesus. Qual que é o problema? Olha aí, não arrancou pedaço nenhum. Aliás, podia até ter arrancado, que ainda sobrava. Não arrancou, estou vivo, estou feliz, estou com saudade. Mas eu fiz tudo que eu fiz certinho, foi para o Senhor. Perseverar. Para perseverar, nós precisamos passar por essas coisas. Eu contei só um pouquinho, nós poderíamos, só nessa perseverança da unidade, a gente poderia trabalhar aqui entre pais e filhos, entre marido e mulher, que briga a vida inteira por causa do feijão que queimou no começo do casamento, que não fez igual a mãe. Não queimou o feijão da minha mãe é melhor. Aí pronto. Porque isso para o homem é só uma discussão igual de futebol. Que dá uma canelada no outro, foi pênalti, não foi, vou te bater, vem se você é homem, aquele negócio todo, dá aquela, aí segura, calma gente, calma, todo mundo aqui é crente, vamos orar, peraí, terminou o jogo, o outro fala, desculpa aí, velho, me perdoa, mano, aqui é mano, né, velho, não, velho é lá, deixa eu te falar, quando meus meninos me chamam de velho, ele não está me diminuindo não, é porque lá em Minas, mano, é velho, entendeu? Aqui todo mundo fala assim, mano, então, quando é amigo, aí eles falam assim, mano, não é? Até o filho chama o pai de mano, mano. Amizade. Aí um dia desses aí, meus filhos aqui na porta da igreja falaram assim, velho, nossa, tinha umas senhoras da igreja que quase deu pedrada neles. Fechou a cara para eles. Falei, calma, é que lá em Minas, velho, é mano. Eles estão, amizade. Eles me respeitam. Ai deles se não respeitarem. Ai. Eu trago isso para a linha, nem que eu tenho que pedir licença do ministério. Já falei com eles, tem um juiz lá, se vocês desobedecer, a linha é essa. O juiz 2 vezes no joelho fica bonzinho. O juiz é um taco de beisebol que tem desse tamanho guardado. Volta o juiz rapidinho. Mas que vocês andam com Deus, vocês andam. Então, a gente pode tratar isso tudo. Mas nessa manhã eu quero te dizer, uma igreja acordada e viva é uma igreja que persevera na palavra, nas orações do quarto diante de Deus, mas em comunhão. Vamos lutar para dar certo. Não pega nas coisas erradas do outro, não, porque a gente tem muita coisa errada. Nós temos muito defeito. E se vocês começarem a olhar para os meus defeitos, amanhã eu estou indo embora. Porque eu tenho muito defeito. Mas se a gente pegar a qualidade de cada um e investir 100% para dar certo naquilo que a pessoa é boa, gente, essa é a famosa chamada lei do 101%, na lei da liderança. Todo empregado, funcionário, ou todo amigo, ou todo parente, eu estou readaptando na lei da liderança para, inclusive, família e parente. Tem 1% na vida dele que combina com o seu 1%. Vocês têm 1% que é comum. Pelo menos um. Investe 100% nesse 1%. É a lei do 101%. Para de investir no que está dando errado, investe no que está dando certo. Porque vai passar, seu filho vai embora, seu neto vai embora, sua filha vai embora, vai para longe, só vai ver uma vez, e olhe lá se vê. E se for meio esquisito igual eu, quase que não liga de telefone para dar um alô, só manda WhatsApp, oi, tudo bem, joinha, beijinho, te amo. Tem que lutar para pegar o telefone, para ouvir a voz, para falar. Passou. Ô, gente, vamos perseverar no nome de Jesus? Esse é um tempo que Deus nos deu. Nós precisamos aprender comunhão uns com os outros. Perseverar. Uma igreja cheia de Deus, uma igreja que persevera na comunhão. Uma igreja cheia de Deus, uma igreja que persevera no partir do pão. E esse partir do pão, o texto diz aqui embaixo, que é com singeleza de coração, não é disputando em quem faz algo melhor do que o outro, não. É saboreando o melhor que o outro faz. Seja um pãozinho de sal, seja um brownie, seja um pãozinho de queijo, seja um biscoito. Aprenda a valorizar a simplicidade, a colocar tudo simples. As coisas são simples demais. Nós que complicamos.
Quando nós falamos assim, a famosa frase, eu não tenho tempo, você não tem prioridade, tempo você tem. Seus filhos não são prioridade na sua vida, só as contas que eles dão. Eu tinha muita coisa para falar, mas vamos parar por aqui. Porque a igreja viva tem um monte de outra coisa que a gente precisa andar nela. Nós precisamos entender que família é prioridade, que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. O mundo ensina que as coisas são mais importantes do que as pessoas, e para obter essas coisas a gente deve, inclusive, se preciso, matar pessoas. Deus não ensina isso. Deus ensina que a gente deve abrir mão de todas as coisas, porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. No dia que a gente entende isso, a gente deixa de ganhar mais, a gente passa para uma empresa para ganhar menos, a gente começa agora a comprar camisas que não tem marca, mas que tem um valor menor, mas que é o mesmo pano, para que a gente possa sobrar um pouquinho mais de tempo, para sorrir mais, para abraçar mais, para passear mais, nessa praia bonita que Deus deu a vocês, para pisar na areia e dizer obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu. Para ligar para o filho, estou aqui, o pastor falou, lembrei de você, te amo, meu filho, me perdoa pelo pai ruim que eu fui até hoje. Por que não? Hoje eu vou ter que pedir perdão para meus filhos, não falei? Acontece. Acidente. Não foi planejado. Não foi de pirraça ou de raiva. Às vezes é. E se for, está errado do mesmo jeito. Vamos reajustar no nome de Jesus. Uma igreja viva. Uma igreja viva. Uma igreja que age na simplicidade. Singeleza de coração. À medida que vai vendo os outros tendo necessidade, nós vamos partindo o pão. Vamos tomar café. Mas paulista não é assim. Ninguém é. Porque essas coisas são coisas do reino de Deus. O homem, ele ama a si mesmo, só olha para ele mesmo e é egoísta. Mas quando o Espírito de Deus entra, começa a ter singeleza de coração. Eles começam a ir nas casas uns dos outros e eles começam a partir o pão com simplicidade. Não é pastor que tem que fazer isso, é a igreja do Senhor Jesus é que tem que fazer isso. Um indo na casa um do outro. Não porque é reunião da SAF, reunião do Ministério de Mulheres, reunião do Geração, marcou, não. É simplicidade, não precisa de organização, embora a organização funcione. Se você tivesse um pouquinho mais orando, você ia sentir Deus ardendo no seu coração e falando assim, visita sua amiga, tem muito tempo que você não toma um café com ela. Leva um bolo, né? Vai lá, faz um bolo para o seu pastor, aleluia, glória a Deus. Só para pastor, pastor é fácil, quando fala de pastor, muita gente gosta de pastor, graças a Deus. Mas olha o seu irmão do lado, tanto tempo do seu lado, aguentou essa enjoança sua, você é enjoado, irmão, que eu também sou. Nós temos uma parte ruim da nossa vida que a gente fica maquiando com terno, com gravata, com a Bíblia bonita. Toda vez que eu chego aqui de terno e gravata, porque eu uso muito pouco, não são poucas as pessoas que falam assim, não, pastor, hoje o senhor está bonitão. Isso é fake, gente. Tira esse trem para ver. A gente fica maquiando, nós temos defeito. E tem tanta gente que suporta esse defeito da gente e está do lado da gente. Sem falar, caminha. Está na hora da gente fazer alguma coisa boa para essas pessoas aí. Amém? Isso é igreja viva, isso é igreja acordada. E a igreja do Senhor precisa acordar, porque o noivo está voltando. E o que nos faz mover nessa direção toda é o derramar do Espírito. É Ele que nos leva a orar mais, a voltar a ler as Escrituras. É Ele que nos faz a ter essa simplicidade de amar, perdoar. Por isso nós precisamos desesperadamente transbordar do Espírito Santo de Deus. Para isso nós precisamos falar com salmos, cantar hinos e cânticos espirituais. Transforma a sua casa num culto a Deus.
Aumenta os louvores dentro da sua casa. E todas essas coisas que nós ouvimos nessa manhã, vai começar espiritualmente, naturalmente ser derramado sobre a sua vida, sobre os seus netos, sobre os seus filhos. Você vai ver que vai ser melhor lidar lá dentro da casa, no nome de Jesus. Amém? Porque não se engane, irmão, não é porque eu sou crente que eu dou conta de fazer. Isso não está nas Escrituras. O que está nas Escrituras é Romanos 8. É porque o Espírito de Deus testifica em mim que eu sou filho de Deus. E porque Ele ora em mim, porque eu não sei orar como convém. Romanos 8, 26. E porque Ele pega na minha mão e me conduz. É Ele que mortifica a minha carne. É por isso que eu preciso dEle. Não existe a parte boa em mim sem Ele. A parte boa em mim e em você é tão somente Ele. Vamos colocar de pé e vamos orar? Obrigado, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito. Que Ele possa soprar no nosso coração, curar a nossa alma, nos levar a um caminho de santidade. Isso inclui de perseverança na Tua palavra, que é viva, nas orações, intimidade com o Senhor, mas também na comunhão, no andar junto, no perdoar e pedir perdão, no caminhar a segunda milha, no dar a outra face. Volta no nosso coração o desejo ardente de ser simples nas nossas refeições com os nossos amigos, de ser bênção na vida um do outro. Essa é a nossa súplica, e que assim o Senhor continue acordando a Tua igreja, transbordando o Teu Espírito, e que possamos sair lá fora e testemunhar que esse é o verdadeiro Evangelho. Que é isso que o Senhor faz, é por isso que Jesus morreu naquela cruz, para que a gente pudesse viver em abundância, vida em abundância, que as muitas águas possam voltar a fluir em nós e através de nós, no poder do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, sorria mais, caminha mais no Senhor.